Olá, meus amigos. Eu sou o professor Rodrigo da Cunha, professor de Processo Civil, e quero trazer aqui para vocês uma questão a respeito do MP de Minas Gerais, questão anterior do MP de Minas Gerais em processo civil. A questão que eu vou trazer aqui para vocês é essa daqui, ó. Ela diz assim: existem várias hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, ou seja, sentença processual. Assinale a alternativa que não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. Bom, ela vai trazer aqui algumas situações, vocês vão ver que a resposta, inclusive, é bastante simples, mas essa questão vai me permitir mostrar a vocês algumas mudanças do CPC de 2015 para as quais vocês devem ficar bastante atentos. Bom, vamos lá. A primeira alternativa aqui é a letra A, e eu já deixei aqui até marcado porque é essa aqui a que você deve assinalar. Quando as partes transigirem. A gente sabe que transação é uma hipótese de sentença de mérito, artigo 487 do CPC, e não artigo 485 do CPC de 2015, não é? Então, é essa que se deve assinalar. A letra B diz assim: quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada. Estamos falando aqui de pressupostos processuais negativos ou pressupostos processuais extrínsecos. Eles são assim chamados, negativos ou extrínsecos. A letra C, quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Isso aqui é o chamado abandono da causa pelo autor. É uma hipótese de sentença processual, o abandono da causa pelo autor, né? Quando ele ocorre 3 vezes, a gente chama de perempção. Se acontece o abandono da causa pelo autor por 3 vezes, há a chamada perempção, né? E aí a letra D diz: quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Bom, por que eu mostrei essa questão aqui? Porque ela vai me permitir mostrar a vocês algumas mudanças que ocorreram em relação ao CPC de 2015. A primeira delas diz respeito ao abandono da causa pelo autor. O abandono da causa pelo autor é aquela hipótese que eu mostrei para vocês aqui, em que o autor deixa o processo parado por mais de 30 dias sem promover os atos ou diligências que lhe competiam, né? E aí, com relação ao abandono, o que mudou? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. No caso do abandono, o Código passado dizia que o juiz tinha que intimar pessoalmente o autor para suprir a falta em 48 horas. Agora, pelo novo CPC, o juiz deve intimar pessoalmente o autor a suprir a falta em 5 dias. Ou seja, mudou de 48 horas para 5 dias. Né? Então, o autor deixa o processo parado por mais de 30 dias sem promover os atos de diligência que lhe competiam. O juiz vai dar 5 dias ao autor, intima ele pessoalmente, dando 5 dias a ele para se manifestar. Claro que se ele não se manifestar, extingue-se o processo. Outra diferença é a seguinte: não havia no Código passado qualquer referência à necessidade de requerimento do réu para haver extinção do processo por abandono. Havia uma súmula, a súmula 240 do STJ, que dizia assim: a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Isso era uma súmula do STJ. O novo CPC, de alguma maneira, incorporou essa súmula, mas trazendo aqui uma regrinha bem específica, que é a seguinte, ó, é o 485, parágrafo 6º. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. Ou seja, se ainda não tivesse sido oferecida a contestação, o juiz pode, de ofício, extinguir o processo por abandono. Agora, oferecida a contestação, aí o juiz não pode extinguir o processo por abandono. Só pode extinguir o processo por abandono se o réu requerer, se houver requerimento do réu. Isso acontece pelo seguinte: para que o autor não faça uma espécie de desistência da ação disfarçada. Ele não use o abandono da causa para fazer uma desistência da ação, sem que o réu consinta. Então é por isso que o Código diz que, oferecida a contestação, a extinção por abandono depende do requerimento do réu. Tá? Outro aspecto ainda dessa questão é esse aqui, diz respeito às condições da ação. Note que no Código passado se falava na expressão condições da ação. O novo CPC não se refere mais a essa expressão. Não há em nenhum momento no CPC referência à expressão condições da ação. Isso tem gerado, inclusive, uma divergência na doutrina se a categoria condições da ação continua a existir ou se ela não existe mais como categoria. Eu penso até que ela continua a existir, porque as condições da ação se referem à relação material hipotética. Os pressupostos processuais não se referem à relação material hipotética. Então, penso que como categoria continuam a existir, apesar de o código não falar mais a expressão condições da ação.
E note também que o novo CPC, ele não utiliza mais a expressão possibilidade jurídica. A possibilidade jurídica não é mais tida como uma condição da ação pelo novo CPC, ou pelo menos não consta mais no Código a possibilidade jurídica como requisito de admissibilidade para o exame do mérito, né? E isso tem gerado também aqui na doutrina uma certa divergência. Para alguns autores, a impossibilidade jurídica, a partir de agora, passa a ser uma hipótese de improcedência. É um caso de improcedência. E para outros autores, a impossibilidade jurídica passa agora, pelo novo CPC, a ser uma hipótese de falta de interesse processual. Só para, por exemplo, identificar na doutrina autores de uma posição e de outra, por exemplo, para Fred Didier, a impossibilidade jurídica é uma improcedência. Para Alexandre Câmara, a impossibilidade jurídica é um caso de falta de interesse processual. É isso, meus amigos. Essa é a questão que eu queria apresentar aqui para vocês, pontuando aqui as mudanças trazidas pelo novo CPC. Um grande abraço.